Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. Meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e eu vou estar aqui com vocês nos próximos minutos falando a respeito do tema da confiança e autoconfiança. Essa nova série agora fala a respeito do medo de falhar. E eu vou tratar de vários assuntos correlacionados com este tema e o primeiro deles é este da confiança e da autoconfiança. Então, algumas perguntinhas de aquecimento que é assim: o que é ser confiante? Como se cria a confiança? O que atrapalha a confiança? E qual que é a diferença entre confiança em excesso? É possível a gente ter muita confiança e a arrogância, né? Então nós vamos tentar responder essas perguntas hoje a partir do conteúdo que eu vou trazer agora para vocês. Então, uma primeira diferença que eu gostaria de fazer é entre ser confiante e sentir confiança. A confiança, ela é um sentimento, ou seja, eu sinto confiança, eu me sinto confiante em relação a algo. Né? A pessoa não simplesmente é confiante, ela sente segurança. E essa segurança está sempre correlacionada a alguma coisa. Por exemplo, eu me sinto seguro em estar falando aqui para vocês a respeito deste tema. Né? Eu me sinto seguro a respeito de cozinhar, eu me sinto seguro a respeito da roupa que eu vou vestir de manhã. Então, existe uma sensação de segurança nessas frases. Né? O mesmo vale para a confiança. Eu confio na minha capacidade de fazer um podcast. Eu confio na minha capacidade de cozinhar, eu confio na minha capacidade de me vestir de manhã. Então, a confiança, ela não é um estado de ser, ela é um sentimento que temos em relação a algo. E aí sempre é importante a pergunta: em relação ao que eu estou querendo sentir confiança? Né? Essa é uma perguntinha bem importante que muitas pessoas não se fazem e que exatamente por causa disso, muitas vezes acabam criando enganos a respeito da confiança, né? Uma ideia de que confiança é uma coisa do tipo tudo ou nada. Então, ou eu sou confiante ou eu não sou. Né? E essas percepções atrapalham o próprio desenvolvimento da confiança. Né? Então, a confiança tem a ver com a competência para estar realizando algo. A partir do momento que eu me percebo confiante, eu posso sentir confiança. Tá? Ou seja, o desenvolvimento de competências ele é fundamental para você sentir confiança. Então não adianta você ficar, por exemplo, sentado esperando a confiança chegar, né? Que ela não vai chegar desse jeito. Você tem que ir ao mundo, você tem que se instruir, você tem que agir, você tem que, a partir da tua ação, adquirir experiência, refazer a experiência, compreender o que está fazendo, para então você se sentir confiante. Né? Ou seja, confiança e competência tem tudo a ver. E competência tem tudo a ver com o quê? Aprendizagem. Ou seja, se você quer ser uma pessoa que desenvolve competências, que desenvolve confiança em relação às suas competências, você tem que estar disposto a aprender, certo? Então ninguém vai desenvolver uma confiança muito grande no que faz se não estiver disposto a aprender, porque você sempre vai ficar com aquele arroz com feijão básico e todo mundo sabe que o arroz com feijão básico é gostoso, mas tem seus limites. Né? Muito bem. Quando a gente fala em aprendizagem, tem alguns elementos que atrapalham. Então, por exemplo, se eu tenho uma baixa autoestima, não acredito muito que eu sou capaz de fazer algo, né? Eu não me dou muito valor, eu acredito que eu não mereço viver coisas boas, ou que coisas boas não foram feitas para mim. Então, a tendência é que com essa baixa autoestima eu não me exponha à aprendizagem. Eu não busque novas informações, novas fontes, eu não vá atrás. E ao não ir atrás, eu não aprendo, não ganho competência, não me sinto confiante. Estão percebendo como isso é um ciclo? Tá? O oposto é verdadeiro. Então, se eu busco, se eu me exponho ao risco, se eu me exponho ao erro, aprendo, revejo o que fiz, ganho competência, refaço, consigo, ganho, entendo, me sinto competente, vou me sentir confiante. Né? Outro fator que vai contra a questão da aprendizagem, da competência, é a impulsividade. Tá? Então, muitas pessoas agem com instinto impulsivo e nesse movimento elas não percebem que elas não estão pensando, elas não estão refletindo sobre o que estão fazendo. Qual que é o problema com isso?
para eu ter aprendizagem, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma cognição sobre isso. E a impulsividade, ela não traz essa cognição sobre o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, e muitas vezes nem sobre os resultados do que eu estou fazendo. Então, a pessoa impulsiva, ela tende a demorar muito para aprender, mesmo que já tenha aprendido, porque ela simplesmente faz algo, mas ela não sabe o que e como está fazendo. Se eu não sei como estou fazendo, se eu não sei o que é que eu estou fazendo, se eu não tenho essa percepção, ou seja, essa apreensão a respeito do que aprendi, percebam, apreensão sobre o aprendizado, né? Se eu não tenho isso, eu não vou me sentir competente. Se eu não me sinto competente, eu não me sinto confiante. É simples assim, né? E a aprendizagem, ela é uma característica interessante, porque se você tem um cérebro, você é capaz de aprender. Ou seja, ela é uma competência inata a qualquer ser humano. Todos os seres humanos nascem com a competência para aprender. Então, a gente pode refletir também que a nossa capacidade de aprender seria como se fosse uma metacompetência, né? Ou seja, o eixo básico da autoestima, né, o eixo básico da autoconfiança poderia ser: eu confio na minha capacidade de aprender algo, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu tenha dificuldade, né? Então eu confio nessa minha capacidade de buscar, de aprender, né? E com isso constituir competências, e constituindo competências, constituir confianças. Então, o cerne da autoconfiança está em confiar na tua capacidade de aprender. Ah, Kim, mas eu não sei aprender direito, eu tenho dificuldade, tal. Ter dificuldade é diferente de não conseguir aprender, né? Eu, por exemplo, sempre falo, eu não sou uma pessoa brilhante, eu sou uma pessoa esforçada, né? Então, o que acontece? Eu pego um conteúdo e eu racho em cima, estudo, até que eu entenda. Então, eu confio nesta minha capacidade de gerar conhecimento, aprendizado e competência a partir disto, né? E, por fim, o sentimento de autoeficácia, que tem tudo a ver com o que a gente já falou até agora, que é eu ter um sentimento sobre eu mesmo, de que eu consigo ser eficaz, que eu consigo ser competente, que eu consigo ter eficiência e produtividade em relação a alguma coisa. E para não ficar assim, uma ideia muito de mundo externo, quando eu falo em competência, eu estou falando nela em vários níveis. Então, por exemplo, estou falando nela na esfera de gerar resultados concretos, por exemplo, estudar um livro, gerar um artigo, fazer uma live, fazer uma palestra, fazer uma prova. Eu também estou falando isso no campo físico. Eu controlar, por exemplo, a minha alimentação, eu fazer prática de exercícios, eu gerar resultados concretos, fazer uma fogueira, erguer uma casa, ganhar dinheiro. Eu também estou falando isso no campo dos relacionamentos. Então, eu ser capaz de fazer amigos, eu ser capaz de flertar com alguém, eu ser capaz de cultivar bons relacionamentos para mim. Também estou falando isso no campo intelectual, ser capaz de compreender conceitos. No campo emocional, ser capaz de sentir emoções, ser capaz de lidar com inteligência emocional em relação ao que me acontece. Então, percebe que quando eu falo competência, tá? Eu estou falando competência no sentido super amplo, tá? Ou seja, qualquer coisa que envolva a minha ação. Ou seja, eu agir, fazer algo com eu mesmo, com o mundo, com as pessoas, com os meus pensamentos, com as minhas ideias, com a minha cognição, com as minhas habilidades, a fim de gerar algum tipo de resultado, né? E esse resultado também, ele pode ser uma coisa concreta, por exemplo, sei lá, assei uma carne e está lá a carne assada. Ou pode ser uma coisa um pouco mais imaterial, por exemplo, eu posso ser uma pessoa benquista, né? Eu posso ser um piadista, então eu faço piadas, as pessoas riem, né? Não é uma coisa que você pega com a mão, mas é algo que você sente, tá? Então, a ideia de competência, ela persiste em todos esses campos, ok? Muito bem. Então, agora para a gente falar sobre a ideia de se é possível ser muito confiante, né? Ou seja, confiança em excesso, eu adoro essa ideia, porque essa ideia ela vai exatamente contra o conceito de confiança. Porque para eu confiar em alguém, né, ou em eu mesmo, eu preciso ter dados concretos, né? Ou seja, eu só confio na minha competência a partir do momento que eu consigo gerar esses resultados. Eu só confio na competência de alguém a partir do momento que eu sei que essa pessoa pode gerar resultados. Então não tem como a confiança não estar pautada em resultados. Ou seja, não tem como você ser confiante demais. Eu sei até onde eu vou.
e até onde eu não vou. E isso tudo tem a ver com competência e confiança. Por exemplo, um exemplo meu, por exemplo. Eu sei fazer coquetéis, sei fazer drinks. Eu sei fazer drinks num nível profissional? Não. Eu sou confiante em dizer que eu posso servir um drink para as pessoas que vierem aqui em casa, que elas vão gostar? Posso. Agora, eu posso dizer que eu me sinto confiante para ir para um campeonato e ganhar uma medalha lá? Não, porque eu não tenho as competências necessárias para este nível de trabalhar com coquetelaria. Para fazer em casa, para eu mesmo, para os meus amigos, eu consigo. Então, percebo que a confiança ela nunca é uma coisa absoluta. Ela está sempre restrita a um grau de competências em um determinado contexto. Então, pegando isso enquanto conceito, não é possível ser confiante demais. O que é possível? O que é possível é ser arrogante. Né? E aí são coisas diferentes. Porque a arrogância, ela não se baseia nessa percepção sensorial. Ou seja, eu vejo a competência, eu percebo os limites da competência. A arrogância, ela se estrutura em cima de uma percepção alucinatória. Ou seja, quando estou falando alucinatório, gente, não entendam que é uma alucinação, no sentido que a pessoa tem um transtorno psicótico e alucina, tá? É simplesmente no sentido de que ela está colocando coisas dela em cima de algo concreto. Então, por exemplo, poderia dizer que eu sou um super barman, né? Só porque eu sei fazer meia dúzia de drink. Eu não sou, mas eu poderia me vender a eu mesmo, vender-me para mim mesmo, para eu mesmo, vender-me aos outros, né? Como se eu fosse um cara super, hiper, ultra, mega fazedor de coquetéis e drinks, né? Sei tudo, o que não é verdade. Então, a arrogância, ela tem a ver com isso. E a gente vai encontrar arrogância tanto em pessoas inseguras, quanto em pessoas com transtornos de personalidade, transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que a pessoa se acha, ela se mostra muito maior do que ela realmente é, ou em pessoas inseguras que, com medo da sua insegurança, se vendem também maiores do que são, tá? Então é bem importante deixar a diferença entre confiança e arrogância. Arrogância é uma coisa que é excesso e confiança é outra que tem a ver com coisas concretas, certo? Muito bem. E aí, assim, por que a pessoa que tem esse comportamento, por que ela faz isso? Né? Essa é uma pergunta que é interessante também. Por que a pessoa se arroga? Como eu já falei, muitas vezes a pessoa tem uma insegurança latente nela, ou muitas vezes ela tem algum transtorno, ou pode ser até um transtorno depressivo, uma fobia, né? Que motivam a ela precisar se mostrar maior do que ela é. A arrogância sempre tem a ver com isso. Você se mostrar-se mais. E esse mais pode ser tanto para o bom quanto para o ruim. Né? Ou seja, a pessoa que, por exemplo, diz que sofre, e você está vendo que ela está falando assim, tipo, pô, sei lá, a pessoa, por exemplo, terminou um relacionamento, né? E ela está falando que está sofrendo, assim, meu Deus, vou me matar. E você está olhando para ela e vendo que não é bem assim. Ela também está arrogando. Por quê? Porque ela está mostrando algo que não é o que realmente está acontecendo. Então, sempre que a gente tem essa atitude, a gente está tentando compensar algo. Essa atitude compensatória ela é muito importante, por quê? Porque ela é uma das inimigas número 1 da confiança. Porque a partir do momento que eu me arrogo, ou seja, que eu mostro mais do que eu sou, seja para o bom ou seja para o ruim, isso afeta a minha capacidade de aprendizagem e de exercer e demonstrar competências. Está entendendo? Então, por exemplo, se eu estou vendendo uma situação que está muito pior do que de fato está, talvez eu não vá fazer algumas coisas que eu poderia ir fazer. Ao não fazer, não gero competência, ao não gerar competência, eu não crio resultados, e aí isso abala a minha confiança, certo? Muito bem. Eu vou indicar para vocês um livro do Roy, R-O-Y, Baumeister, se escreve Meister, M-E-I-S-T-R, T-E-R, né? Mas fala Roy Baumeister, que é o The Handbook of Self-Regulation, tá? O Manual da Autorregulação seria o título em português, tá? Por que eu estou passando em inglês? Porque eu não achei em português ainda. Livro bom, infelizmente, no Brasil é assim mesmo. Quando quase nunca vem. Quando vem, fazem uma edição de 4, 5 livros. Vendeu, acabou, você nunca mais encontra. E quando encontra, é 500 vezes mais caro do que ele realmente é. Mas eu recomendo este livro, porque ele é um livro interessante, no sentido de você dominar técnicas de autorregulação. E por que isso é importante? Quando você aprende como se autorregular, você gera competência. Tá? E essas competências são importantes porque elas têm a ver com você mesmo.
como controlar medos, como controlar impulsividades, como autorregular o seu sono, o seu cansaço, e tudo isso faz parte. Quando a pessoa domina isso nela, é mais fácil de ela, isso aciona processos de aprendizagem, entende? Isso deixa a aprendizagem mais simples para a pessoa, e isso, obviamente, vai melhorar a competência dela e vai melhorar a confiança, certo? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você gostou, por favor, me manda um joinha em alguma das minhas redes sociais. Se você não gostou também, e me mande comentários, por favor. Kim, melhore isso, melhore aquilo lá, porque não está muito bom. Eu aguardo vocês e os seus comentários e convido vocês para conhecer o meu site, o www.akimneto.com.br. A-K-I-M Neto. Lá você vai encontrar todos os materiais de publicação que eu faço, tá? Você vai achar o acesso ao Instagram, ao Facebook, ao LinkedIn, ao Twitter, ao Telegram, agora também estou lá no Telegram, tá? Ainda vou bolar algumas coisas para colocar lá, mas também estou no Telegram. Você vai ver o conteúdo do meu blog, os podcasts que estão aqui e também vai conhecer os meus livros e o conteúdo do YouTube. Tá bem? Então tem bastante material para vocês lá. Espero que vocês visitem, gostem, E se vocês gostarem, que espalhem para outras pessoas também. Certo, gente? Beijo grande, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.